Olá, vocacionados, é uma alegria estar com você hoje para trazer o nosso tema Estados de Vida dentro da Comunidade. Sou Alessandra, missionária consagrada, celibatária, dentro do Carisma Arca da Aliança. Moro há 19 anos dentro da comunidade e seguindo aí a nossa missão como um sinal da presença de Deus no mundo. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês do estado de vida dentro do Carisma Arca da Aliança. E quero trazer aqui dos nossos estatutos o artigo 115, que vai nos falar estados de vida. Como árvore de múltiplos ramos, a comunidade acolhe com alegria todos os estados de vida, certificando assim os vários dons derramados pelo Espírito Santo. Para os que entram na comunidade com seu estado de vida não definido, faz-se necessário que abrace com docilidade o celibato temporário no período da formação inicial. Só depois deste tempo, com a ajuda dos responsáveis, poderão buscar a vontade de Deus para as suas vidas neste específico. Aqui, nos nossos estatutos, vai nos trazer, essa árvore de múltiplos ramos que a comunidade acolhe. O matrimônio, o celibato, o sacerdócio e aqueles irmãos que estão em definição de estado dentro da comunidade. Então aqui, quando alguém entra no Carisma Arca da Aliança e não é definido no estado de vida, é solteiro, é jovem, Então nós passamos por uma formação que vai amadurecendo o nosso afetivo, trabalhando as nossas escolhas, Trabalhando todo o nosso emocional, nosso afetivo, as nossas experiências do passado, para que a gente possa, na vontade de Deus, mas como escolha minha também, da pessoa, fazer uma escolha saudável, aonde eu posso ser mais realizado, mais realizada no carisma que Deus me chamou. Quem deseja e assume o estado do matrimônio, aonde eu vou me sentir completa, para dar-me em missão, para dar-me na interioridade, para dar-me melhor na vida fraterna. Quem escolhe o celibato, se decide pelo celibato, também esse sentido de se sentir completo, que pode transbordar na vida missionária, que pode transbordar na vida de oração, que pode transbordar na vida fraterna. E assim os outros estados de vida também. O estado de vida nós vamos trabalhando desde a fase inicial na comunidade. Nós trabalhamos desde o postulantado, desde do vocacional. Como que se trabalha? Todas as formações que são de afetividade e sexualidade que nós recebemos desde o início da nossa formação. As variadas formações que recebemos durante o ano inteiro, a cura interior, os processos que a gente vai fazendo, vai nos ajudando a bem assumir o estado de vida que nós escolhemos a viver e que sentimos que é um chamado de Deus para nós. No caso do celibato, essa pessoa ela já se sente completa, Ela vai se sentindo completa no sentido de missionariedade, no sentido da vida fraterna, da vida de oração, Então o celibato ele é um dom dado por Deus. E conforme a gente vai se sentindo completo, vai se definindo o estado de vida. O matrimônio, quando alguém vai se decidindo pelo estado de vida do matrimônio, esse sentimento que falta algo para me completar, para que eu possa desdobrar a minha vocação. Então, quando eu escolho
o matrimônio, quando eu escolho, né, me decido por alguém, é no sentido que essa pessoa, ela vai me completar para bem melhor eu desdobrar a minha vocação. Para bem melhor eu desdobrar a minha vida missionária, desdobrar a minha vida fraterna e a minha vida de missão. Então, a mesma coisa para o sacerdote. Um jovem que faz um caminho ao sacerdócio, também esse sentido de se sentir completo para que possa ter o transbordamento na vida fraterna, na vida missionária e na vida de oração. Então, todos os estados de vida que assumimos deve ser esse estarmos cheios, completos, para que a gente possa bem servir a nossa igreja, para que nós possamos bem servir, né, na nossa missão, na nossa vocação, o desdobramento dos dons, desdobramento da beleza, daquele estado do qual nós escolhemos para viver. Então a comunidade vai nos auxiliar desde que nós chegamos na comunidade, mesmo quem já chegou com o estado de vida definido, né, quem já entrou com o matrimônio já, mas agora nós estamos assumindo uma vida consagrada, uma vida missionária, uma vocação. E essa vocação vai me ensinar dentro da igreja, dentro de um carisma dentro da igreja, esse carisma do qual hoje eu estou falando é de ser presença de Deus, um sinal da presença de Deus no mundo, como ser família, como ser consagrada, uma família consagrada a Deus. Então é diferente de uma família que é cristã numa paróquia, uma família que é consagrada a Deus, tudo aquilo que vai nortear a sua vida, as suas escolhas, as suas definições como família, traz esse sentido de uma vida missionária consagrada. Então nós vamos trazer aqui um pouquinho um escrito do nosso fundador, Família. Esta é a primeira célula da igreja e da sociedade. Foi querida pelo próprio autor da criação, lá em Gênesis 1:28. É dela que se origina os demais estados e formas de vida, que enriquecem a grande família de Deus. Este retrato nós podemos constatá-lo bem visivelmente em nossa comunidade e até numericamente. Somos família de Deus, família só por amor. A família como célula máter se encontra dentro dos 3 níveis de pertença da comunidade: vida, aliança e comprometidos da obra. É do seio dela que são gerados 3 estados de vida: o matrimônio como tal, o celibato consagrado pelo reino e o do estado clerical, estendendo um pouco mais a visão. Encontraremos as viúvas, as separadas, os solteiros em definição e as crianças. Quanta riqueza em tudo isso! Ao ponto de que, ao escrevê-lo, sou tomado por 2 sentimentos: a admiração e espanto, ao mesmo tempo que graça e ao mesmo tempo que mistério e complexidade que encontre tudo isso. Então, é da família que nasce todos os estados de vida. Então, a beleza e a grandeza da família que nós vamos encontrar na comunidade Arca da Aliança, em todas as fases, em todos os membros, membro tanto de vida, aqueles que moram na arca, aqueles que vivem dentro da arca, e aqui é uma vida dedicada totalmente. Nós temos tanto membro de vida casados, aliança, membro comprometido, então, e também celibatários de vida, de aliança, também na comunidade. Então, nós vamos ver que todos os estados de vida nascem de uma família. Então, a beleza que é
e a grandeza que é ser família. Também nós vamos trazer a família como Arca da Aliança, esse sentido de um caminho de santidade, né? Quem entra casado na comunidade, talvez você já está pensando, eu entrei casado, Alessandra. Graças a Deus, né? Você já entrou definido. Então, você não vai precisar passar por um caminho de definição de estado de vida. Ou um sacerdote que entra já, né? O sacerdote entrou no carisma, já está definido o seu estado de vida, ou um celibatário. Não vai precisar, vai fazer todas as formações. Sempre a gente necessita de aprendizado, de cura interior, né? Quantas coisas dentro de nós que precisa ser curadas, que precisa a gente passar pelo coração de Jesus a nossa história, as nossas feridas, né? Na afetividade, na sexualidade, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, coisas que são conhecidas por nós e coisas que estão mais profundas dentro de nós. Então, eu não vou fazer uma definição de estado de vida se estou entrando já definido, casado, né, e assim por diante. Mas eu vou receber também muitas formações, vou viver processos belíssimos dentro da comunidade, para me tornar, se eu sou casado, mais casado, para me tornar mais família, uma família dedicada ao coração de Jesus. Uma família que traz princípios, que traz a essência, que traz o senhorio de Jesus. Uma família que é consagrada, missionária e que tem um diferencial. Ela traz um carisma dentro da igreja, um carisma de ser presença de Deus no mundo. Então, esse belo testemunho de família com os filhos, o crescimento, a educação dos filhos, tudo na família deve nortear essa presença de Deus. Viver a beleza de um testemunho de uma paternidade, de uma maternidade consagrada a Deus, esse diferencial no mundo, né? Aonde nós passarmos, que o bom odor de Cristo, que essa presença de Cristo, essa presença de Deus, possa ser transmitido aonde nós passarmos. E muitas vezes sem falar, né? Às vezes sem pregar, mas só o belo testemunho de ser. Que o nosso ser transborde no fazer. Então, quando nós entramos na comunidade já definidos, nós vamos então percorrer um caminho de amadurecer mais ainda esse chamado, de ser melhor para a esposa, de ser melhor para o esposo, de os dois serem melhores para os filhos, né? O que a gente precisa alinhar com a educação de Cristo? O que nós precisamos afinar no nosso matrimônio com os sentimentos de Cristo, com as atitudes de Cristo, com o comportamento de Cristo na nossa vida? Então, vai percorrer o caminho de santidade. Uma família que se deixa moldar pelo coração de Jesus. Uma família que se doa à missão. Né? Neste caso, a Arca da Aliança, que se doa à missão entre tantos meios que nós temos de evangelizar e de ser missionários. E aqueles que entram para definir, né, que nós chamamos aqueles irmãos que estão na espera em Deus, que entram solteiros na comunidade e que percorrem um caminho de discernimento e que hoje, né, vive um celibato, nós chamamos temporário, porque é uma formação para melhor discernir esse estado de vida, para melhor escolher o estado de vida, estar consciente, porque quando assumimos um estado de vida é para sempre. Então precisa ser bem discernido, bem escolhido, precisa estar claro, né, isso dentro de mim. Então as formações, o processo formativo vai me ajudar. E essa espera, ela é muito saudável dentro de nós. Né? Essa espera
do São José ou da Maria, né, como diz, né? É muito boa, né? Nós esperarmos e caminharmos na maturidade. Aqueles, nosso artigo diz no 120, esperar em Deus. Aos jovens em especial, ao que estão por se decidirem no seu estado de vida, seja dado por parte dos formadores a devida atenção, com acompanhamento espiritual e humano. Da mesma forma, os jovens coloquem-se em atitude de busca da vontade de Deus, em consonância com o acompanhamento dos formadores, para que se faça tudo conforme a vontade de Deus e a orientação da comunidade. Então, durante toda a fase inicial, nós vamos percorrer um caminho de cura, um caminho formativo, um caminho de retiros, de encontros, aonde vai ser trabalhado o chamado de Deus dentro de nós, o nosso estado de vida. A gente vai ver belos testemunhos dentro da comunidade de matrimônio, belos testemunhos de celibatários, também sacerdote. Então a gente vai percorrendo um caminho de definição de estado de vida. Mas o estado de vida que eu percorro para me definir, sempre dentro de mim deve estar, né? O que me completa para que eu possa bem viver a minha vocação? Qual é o estado de vida que me leva a viver bem melhor a minha vocação? Então isso deve estar claro dentro de mim. O que melhor vai me levar a viver a minha vocação, a minha missionariedade, a minha vida de oração, a minha vida fraterna. O que vai me completar? O que vai me deixar realizada para bem melhor viver? Então, o estado de vida, ele precisa ser bem definido. No caso dos celibatários, o inscrito do nosso fundador, são homens e mulheres, jovens ou adultos, que podem viver tanto como membro de vida como membro de aliança, que colocam suas vidas inteiramente nas mãos do Senhor, vivendo em santidade, gerando um coração indiviso ao dele, em total união de amor a serviço pleno dos irmãos, com inteira disponibilidade. São também aqueles que guardam por excelência a contemplação, a oração e o fervor na comunidade, os guardiões do sagrado. São irmãos no meio dos irmãos que vivem tudo o que vivem, os casados, os clérigos, porém dentro do estado próprio do celibato. Querem ser todo de Deus e todo do irmão, ofertando a sua virgindade consagrada pelo reino. Aquilo que os casados fazem, entregando-se um ao outro, amor a Deus. O celibatário pelo reino o faz diretamente, por meio dos irmãos, afeiçoando-se inteiramente ao seu Senhor, ao modelo de alma esposa, fruto de um coração indiviso, vivendo em castidade, pobreza e obediência. O celibatário, por sua própria índole, deve ser alegre, animado e disponível, já que o Senhor o privou de tantas outras preocupações comuns a outros estados de vida. Por isso, mais ainda, tem o dever de mostrar um semblante alegre e jovial, que reflita a face de Deus e seja um sinal da sua presença. Então, os celibatários são aqueles irmãos que cuidam das coisas do Senhor, que se dedicam inteiramente às coisas do Senhor, que devem ter essa alegria, essa disponibilidade missionária e que cuidam diretamente das coisas do Senhor. Devem manter
o fervor da oração dentro da comunidade, deve manter a contemplação, a oração, a dedicação, a missão, a disponibilidade fraterna. Então, são aqueles irmãos que se dedicam inteiramente. A família também se dedica, mas passa pelo meio da família e transborda na missão, na vida de oração, na vida fraterna. E o celibatário, o sacerdote, é uma dedicação total ao Senhor, é todo de Deus e todo do irmão. Todos os estados de vida voltados, para uma vida fraterna, para uma vida missionária, para uma vida de oração, a intimidade com Deus. Sendo que, neste caso, a família passa por dentro da essência do chamado. Aqui é importante saber, um jovem que tem um desejo profundo de se dedicar inteiramente à missão, se doar inteiramente, nós precisamos entender qual é a essência de cada chamado. A esposa, ela se dedica ao esposo, aos filhos, e transborda, na vida de oração, na vida missionária, na vida fraterna. E assim, o esposo, então, passa por esse meio. O esposo se dedica inteiramente à sua esposa, aos seus filhos, e transborda na vida de oração, na vida missionária e na vida fraterna. Mas tem como primazia a família e o carisma ao qual foi chamado a viver. Mas vivendo bem ser família vai transbordar. Uma família cristã, uma família consagrada. Os celibatários, os clérigos, é uma dedicação total, é uma oferta, decidiram por esse estado de vida, porque desejavam se dedicar inteiramente, a Deus. É uma entrega total pelo reino de Deus. Nós nos fazemos celibatários, aqueles que são chamados ao sacerdócio, pelo reino de Deus. Não é uma escolha egoísta, vou ser celibatário, não vou fazer missão. Não pode ser assim. Nós escolhemos o celibato, ou aquele que é sacerdócio, o sacerdócio, para poder dedicar-se inteiramente a Deus. Inteiramente a Deus, todo de Deus e todo do irmão. Vivendo a vida missionária, a disponibilidade, a missionariedade, a vida fraterna e a vida de oração. Então, todos os estados de vida, essa dedicação a Deus. Nós somos chamados como Arca da Aliança a sermos um sinal da presença de Deus no mundo. A trilharmos um caminho de santidade. Que o estado de vida que amadurecemos, que definimos, e mesmo os irmãos que chegam na comunidade definido seu estado de vida, devem trilhar esse caminho de configuração ao coração de Jesus. Como eu devo ser como uma família que é sinal da presença de Deus no mundo. As escolhas como essa família. As escolhas que eu devo ter no meu dia a dia. Nós somos diferentes. Somos famílias, celibatários, sacerdotes, membros que se definem, caminham para uma definição. Então, em tudo, deve estar claro dentro de nós o carisma ao qual nós somos chamados por Deus dentro da igreja. E diante de todo estado de vida que for abraçado dentro do carisma, devemos exalar o bom odor de Cristo. Exalar o bom odor de Cristo. Vivermos inteiramente a união com Deus. A união fraterna aos irmãos. A dedicação à vida fraterna. A dedicação
a missionariedade também. Então, que a gente possa, sim, nos colocarmos diante de Deus. E você que vai percorrer um caminho de definição, acolher nos primeiros anos de comunidade com muita alegria, né? Com muita alegria. Não é aquele jeito, ai meu Deus, eu vou ter que esperar fazer as formações para definir o estado de vida. Não. Acolher com alegria, porque é muito importante esse caminho de maturação, eu diria, de maturação, aonde a gente passa pela cura interior, aonde a gente passa por muitas formações que vêm no amadurecer o nosso afetivo, toda a nossa vida, as nossas memórias, lembranças, passar tudo para que a gente possa ter um bom crescimento, um bom desenvolvimento, para assumirmos em Cristo o estado de vida, aquilo que Ele mesmo nos chama a viver, sabendo que o Senhor nos dá a graça, mas a escolha de um estado de vida é totalmente nossa. Nós é que escolhemos. Por isso precisamos viver esse tempo da fase inicial com muita alegria, mas também com muita maturidade. Saber que tem coisas que eu preciso esperar e que essa espera vai ser saudável, né? Ela é saudável para bem escolher, para bem discernir, para bem viver o matrimônio, para bem viver um celibato, para bem viver um sacerdócio. E se assim nos colocarmos com docilidade nesse caminho de santidade, Deus fará proezas, Deus fará grandes graças através de quem assumiu dentro do carisma a vida matrimonial. O belo testemunho matrimonial arrastará multidões, arrastará famílias ao coração de Jesus. O matrimônio deve arrastar famílias ao coração de Jesus. Famílias, levantar grande exército de famílias santas, dedicadas a Deus. Celibatários devem também levantar almas dedicadas a Deus. Homens e mulheres que querem se entregar totalmente pelo reino de Deus. O sacerdócio é a mesma coisa. O exercício do ministério sacerdotal, o dom da vida sacerdotal deve também exalar o bom odor de Cristo. Quem se define, definir bem, para que a gente possa fazer um caminho belíssimo de santidade e, conforme nós vamos vivendo o dom da vocação Arca da Aliança, possamos também exalar o bom odor de Cristo, unindo o nosso coração ao de Jesus. Então agora convido a você fechar os olhos nesse momento e para bem definirmos a vontade de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que assumirmos deve ser assumir a vontade de Deus. No nosso comum seguimento a Jesus, não existe graça sem cruzes. Esse é um escrito do nosso fundador. O importante é que cada qual assuma com propriedade aquilo do qual escolheu como estado de vida e vocação. Consciente disto, viveremos na fé, esperança e caridade todos os desafios que aparecem, e Cristo então será tudo em todos, e nós seremos sinal dele no mundo. Então, neste dia, nos colocarmos diante de Jesus. Somos um sinal da presença de Deus no mundo, como família. E que possamos diante de Deus, mesmo sendo chamados a estado de vida diferente, uma grande família, a família de Cristo, a família onde transborda essa presença de Deus no mundo.
é o nosso chamado e a nossa vocação. Somos Arca da Aliança, uma grande família. Como família, tua presença, Senhor, queremos ser. Com minha família, ser sinal do teu amor. Restaurar a amizade dos homens com Deus entre si, eis a nossa missão. Como família, tua presença, Senhor, queremos ser. Com minha família, ser sinal do teu amor. Restaurar a amizade dos homens com Deus entre si, eis a nossa missão. E vai se colocando na presença de Deus. Senhor, vem tirar os medos de dentro de nós. Aquele que faz o percurso vocacional, que já é matrimônio, não tenha medo de assumir a vocação, os medos que te assaltam muitas vezes. Vem, Senhor, trabalhar em nós neste dia. A você, jovem, que tem medo de decisão, que tem medo de esperar. Vem, Senhor, tirando os nossos medos de sermos formados, de sermos restaurados, conduzidos por Ti, Senhor, ao céu. É esse o nosso chamado, o céu. É o céu, é lá que chegaremos, como uma grande família à presença de Deus. Restaurar a aliança dos homens entre si e dos homens entre Deus. Tira, Senhor, todo medo, todas as fantasias, tudo aquilo, Senhor, que é errado sobre os estados de vida, toda insegurança, todo medo, Senhor, de amadurecer. Nós queremos, Senhor, assumir a Tua vontade, amadurecer, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Se despoja de todo o teu pensamento, se despoja daquilo que você acha que é o certo, para acolher a vontade de Deus, o chamado de Deus. Abra-se ao chamado de Deus, abra-se ao dom de Deus, abra-se à vocação, não tenha medo de assumir. Deus te impulsiona, Deus te encoraja, é Deus que te anima. Somos uma grande família, a família de Deus. Como família, tua presença, Senhor, queremos ser. Com minha família, ser sinal do teu amor. Restaurar a amizade dos homens com Deus entre si, eis a nossa missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, saudade de todos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.